Tens que explicar o que é o language stacking. Sim, ok. Então, language stacking, acho que eu vou fazer em outro idioma, porque não em espanhol. É quando temos um nível intermédio, por exemplo, no idioma, e utilizamos este idioma como base para aprender um outro idioma. É algo fantástico, porque, por exemplo, eu tenho muitos livros bilíngues, como estes em russo e francês, por exemplo. Eu hablo francês. Usas o francês para aprender o russo. É isso? Exatamente. Então, porque já devo estar no B2 em russo, porém o meu francês deve estar no C1. Portanto, quando eu não entendo algo em russo, eu leio ali em francês. Estou aprendendo. Tem, logicamente, vocabulário, palavras em francês que eu estou aprendendo também que eu não conheço, mas consigo entender, geralmente, 97% do francês, sei lá, mas apenas 80 e poucos por cento do russo. Daí eu uso o francês, então, como base. Eu tenho aqui russo e Gogol, eu adoro Gogol. Stefan Zweig em alemão, por exemplo. Meu alemão é forte também. Então eu leio mais para... Forte, meu alemão. Forte. Então, a vezes... ¿Nivel tienes de alemán? ¿Qué nivel tienes de alemán? Yo diría C1 también, pero C1 en alemán. Pero ahora también estoy un poco perezoso con el alemán, porque ya que yo puedo entenderlo muy bien, estoy me concentrando más en el chino en el momento. Chino mandarín. Chino mandarín, sí. Ni hao ma. 很好，你呢？你会说中文吗？ No, yo... Ya está. Yo estuve 2 años lá chino, pero no recuerdo nada. 2 años, francés 5, chino 2. Por ejemplo, también me encanta, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Entonces, es español y francés. Por ejemplo, también me encanta el español colombiano, ¿sabes? Es muy bonito. Me encanta el acento, por ejemplo, de Colombia. Pero... A mí también. Sí, es muy claro, es bonito. Me encanta también muy bonito, sí. Es muy bonito, sí. Pero los acentos diferentes en español también me encantan. De España también. Pero todos los acentos diferentes también tienen un cierto charme, ¿sí? Pero, sí. Claro. Sí, unos más que otros. Unos más que otros. Sí, es verdad. Unos más que otros. Unos como el mío, por ejemplo. Sí, con las S. Con las S. Unos más que otros. Españoles. Españoles. Muy españoles. Más RAM. Sí. Necesitamos más RAM. Elena, non fai bene la S spagnola. Ti insegna a fare la S spagnola. Necesitamos. Prego. Cefeo. Por acaso, isso do language stacking é uma coisa... Eu já conhecia esse termo, também descobri uma vez, mas é uma cena que eu também tento usar. Normalmente, com o alemão, que é a minha língua pior, né? A minha pior língua, uso o francês para aprender alemão. Se não sei uma coisa... Imagina, estou a estudar alemão. Também sou muito preguiçoso para estudar alemão. Posso te dar um livro desses aqui, ó. Está-se bem. Por acaso, livros bilíngues nunca tinha pensado. De ajedrez, además. Ajedrez boxeo. Mas estava a dizer, imagina, se eu não sei alemão, pesquiso em francês a palavra. Se a palavra francesa eu também não conhecer, pesquiso em italiano. E normalmente em italiano acaba ali. Mas se eu não conhecer em italiano, pesquiso em espanhol. Se eu não conhecer em espanhol, vou para o inglês e depois vou para o português. E assim, com uma palavra que eu não conhecia em alemão, aprendia nas outras línguas todas que não conhecia. Isso é espetacular. Tenho assim uma hierarquia. Uma cadeia. Nós estamos muito uma hierarquia de línguas. Sim, exatamente. Mas o interessante é que, por exemplo, eu nunca tinha ouvido o termo language stacking. Até recentemente eu ouvi dizer que a poliglota super bacana Lindy Boats, foi muito talentosa também. Foi que eu descobri também, o canal dela. Sim, ela é espetacular. E eu
Mas eu sempre usei esse método. Por exemplo, especialmente com o destaque, exatamente, especialmente usando livros bilíngues e tudo mais, quando chegava num nível mais alto em certo idioma. De cette façon, j'atteins un niveau de français et allemand, un niveau bon en même temps. Parce que je pensais et ça, c'était génial parce que je voulais vraiment parler bien le français et l'allemand. Et après 4 ans, je pouvais déjà le faire. Donc, cette méthode m'a beaucoup